de Jesus, nós oramos por ela, já agradecidos, porque sabemos que nós somos teus e ela também. Em nome de Jesus. Amém. Prega tudo sem cansar. Oh, glória. Graça e paz, mais uma vez. Pode sentar, amados. A pastora falou para eu entregar tudo sem cansar. E olha que eu falo muito, fazer como o pessoal lá do Radical. Pentecostal fala demais. É assim que eles falam. E, na verdade, fala, porque a gente tem muita coisa do Senhor em nossas vidas. E se deixar, a gente fica o dia, muita coisa que o Senhor faz. O Senhor colocou no meu coração, o pastor estava aqui falando dos endividados, e eu senti, pastor, não tirando a tua autoridade, mas já quero te dizer, nós oramos, mas você só vai melhorar a sua vida financeira quando você se torna um dizimista e um ofertante da casa do Senhor. Você não é obrigado, mas é uma decisão que você pode tomar. Porque na palavra do Senhor, a grande maioria nós temos que defender e obedecer. Entende? Então, nós oramos pela tua vida financeira, mas se você não adianta, irmãos, não vai adiantar. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que ela não tem um coração abençoador? Né? Não faz muito sentido, é egoísta. Né? Esses dias na igreja, na quinta-feira, tinha um moço, ele quase não vinha, genro do Paulo, está aqui. E ele disse, eu fiz um propósito, porque ele viu o pastor dando um testemunho que tiraram da conta dele 50 mil reais, um hacker. E ele começou a orar, e a gente, na quinta-feira, estávamos ali, e ele começou a interceder. E quando foi na sexta-feira, ele tinha entrado com uma contestação ao banco, e o banco devolveu esses 50 mil na sexta-feira. E esse rapaz, ouvindo esse testemunho, ele resolveu fazer igual a viúva pobre, que ele diz que veio na mente dele, e ele, o que tinha, ele deu naquela noite, na quinta-feira, todo endividado, aluguel atrasado, etc. E quando foi na sexta-feira, ele entrou na conta e viu que estava a restituição do imposto de renda dele lá. E Deus abençoou, ele pagou o aluguel, etc. Então é atitude. Irmãos, não adianta nós falarmos, mas você não se posiciona. Porque fé é posicionamento. É comprometimento, é responsabilidade. A pessoa que tem fé, ela tem responsabilidade. Ela tem responsabilidade, irmão, não vai adiantar. Então, esse negócio, o cristão, ou você é, ou você não é. Ele diz que o morno, ele põe fora. Mas não é o frio que ficou morno, é o quente que ficou morno. Entende? Então, nós somos conhecedor da palavra e não praticamos, e queremos que o Senhor abençoe. Como é que dá? Não é verdade? Fica difícil. Abençoar, Ele quer nos abençoar o tempo todo. Você não é obrigado, mas se o Espírito Santo ministrou o teu coração, deixa Ele ministrar o teu coração. E abençoa o reino de Deus. Você vai ver que Deus não deixa faltar nada. O Paulo está aqui, ele é um exemplo vivo de pessoa abençoadora para o reino. Se tudo o que vai fazer na igreja, ele é o primeiro a querer abençoar. E eu fico feliz, porque de nada falta para ele. De verdade, não é, Paulo? De nada tem falta. Pode vir a dificuldade, mas quando você pensa, o Senhor já... Porque Ele diz na palavra, não andeis ansioso com coisa alguma. Não é? Então, é só dormir, descansar no Senhor. Porque Ele conhece a tua necessidade, mais do que você. E Ele sabe de onde trazer a provisão, a providência. Né? Às vezes a gente fala, na quarta-feira, eu não tenho, eu vivo da obra do Senhor, mas Ele sabe, eu não vivo da obra assim, eu não tenho salário. E na quarta-feira chegou uma irmã na consagração e disse, pastora, Deus está entrando na sua conta bancária. Olha, faz tempo que eu nem mexo na conta bancária, mas não tem nada. Aí eu, na ousadia, na quinta-feira, eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar um pulo no banco. Ela falou que comigo é assim, pastor, Deus falou, se é Deus aqui neste lugar. Se Ele falou, vai acontecer. Nós não estamos brincando. Nós levamos o Senhor a sério, com comprometimento e responsabilidade. Deus, Ele não brinca com sentimento, Ele está aqui para mexer com as nossas emoções. Deus é real, Ele existe, Ele é real na tua vida e na minha vida. Aí quando eu vou no banco, irmãos, olha o dinheiro lá na conta, fiquei feliz demais. Eu olhei e falei, esse saldo, já saí. E eu tinha passado numa casa que a pessoa não tinha o que comer. Pra você ter ideia, irmãos, eu procurei alguma coisa assim para comer. A pessoa só tinha, sabe, flocão? Sabe o flocão?
de cuscuz, era o que ela tinha. Depois que eu vi aquele valor na minha conta, a primeira coisa, tinha um mercado do lado, eu já corri para o mercado. Fui lá, comprei de tudo, assim, levei, fiz um carrinho. Aí, no mercado, 15h, tinha pizza. E eu vou levar essa pizza, está cara. Depois o senhor falou, leva a pizza. Peguei a pizza, levei a pizza. O que acontece? Quando eu cheguei naquela casa, as crianças me receberam e eu disse, vem cá, me ajuda aqui. Aí eles viram a sacola e disse assim, para quem é essa compra? Eu disse, é para nós. Aí ele disse assim, um menininho de 12 anos, é de Deus esse negócio. Ele disse para mim, é de Deus. Eu falei, é de vocês. Gente, quando viu a pizza, gente, vocês não têm noção, gente. Você entende, irmãos? Você entende? Então, Deus, Ele abençoa nós para nós abençoarmos também. Você entende? Deus não vai encher sua conta de graça. Ele conhece o teu coração, rabachô, decandaramanai. Ele conhece o teu coração e o meu. Então, Ele sabe para quem Ele vai abençoar. Você entende, irmãos? Não para a gente ficar postando lá, né, no Facebook, no Instagram. Não, é abençoar o próximo, não precisa nem falar. Amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que eu quero ler lá no livro de Hebreus 14. 14 não, que não tem 14 em Hebreus. É 12, 14. Depois eu quero colocar uma história para a gente entender a palavra do Senhor em nossas vidas. Como vivermos essa palavra. Como Deus é sério. O quanto Deus é sério. Muitas vezes nós não levamos, mas Deus, Ele é sério. Diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. O Senhor colocou no meu coração, e eu quero compartilhar, lá no livro de Samuel, 2 Samuel, baseado nesse Hebreus 12, 14, a história de um homem que ele deixou que a amargura entrasse ao seu coração. E o que isso causou para a sua vida? Diz assim, lá no 2 Samuel 15, no 30, nós vamos ler o 30 até o 33. Talvez você só ouviu falar deste homem Aitofel, só na Record, às vezes a gente, né, é desconhecido. Tem uns personagens na Bíblia que é meio desconhecido, né, irmãos? Mas eles têm muito significado para nós. Tudo na Bíblia é importante para as nossas vidas. E diz assim, olhai... o 30. E seguiu Davi pela encosta do monte das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhando descalço, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalom, pelo que disse Davi, o Senhor transtorna o conselho de Aitofel. Amados, eu sei que o pastor orou, mas eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele venha ministrar o teu coração nessa manhã. E dizer assim que tudo que o Senhor Ele pede para nós. Às vezes nós fazemos tantas coisas, mas Ele pede uma coisa só para nós. Filho, dá-me o teu coração. Olha que coisa forte. Filho, dá-me o teu coração. Por que o coração? Porque é do coração que vem a fonte da vida e da morte. E tudo o que Ele quer nesta manhã é pedir o teu coração e o meu coração. O Senhor ministrou no meu coração essa questão da raiz de amargura, que é algo que parece assim que não tem tanta importância, mas tem muito significado, porque aqui nós vemos a história de um homem que deixou uma amargura entrar no seu coração. Porque Salomão, ele diz que às vezes tem caminhos na vida do homem que parecem vida, mas são caminhos de morte.
E muitas vezes é o que guia as nossas vidas. Talvez você vai dizer, pastora, mas eu estou vivo aqui. Mas às vezes você está morto espiritualmente. Por situações da tua vida que te levou a isso muitas vezes. E aqui tem uma história, né, de Davi muito bonita e profunda. Porque eu gosto, Davi aqui ele começa a orar. Quando ele começa a orar, porque ele descobre ali que Aitofel, ele se ajuntou a Absalão, seu filho, que o perseguia. Então, a história nós já sabemos qual é. O que acontece com o rei Davi? Devido ele ter sofrido a questão do pecado, do adultério com Betseba, porque Aitofel, ele é o vô de Betseba. Ele tinha um filho que fazia parte dos 30 valentes de Davi, que é o pai dela. Então ele teve o quê? Sua família destruída por conta de Davi. E aí é onde Absalão começa a perseguição contra o rei. E Aitofel, quem é este homem? É um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de conhecimento, porque ele era um conselheiro do rei Davi. Ele não era qualquer pessoa, ele era um homem cheio de conhecimento, mas no nível de conhecimento que todas as guerras que Davi venciam, Aitofel estava envolvido, porque ele entendia tudo de guerra, ele entendia tudo de reino, ele tinha suas estratégias, então ele era uma pessoa importante no reinado de Davi. E ele combia na casa de Davi. Tanto é que Davi, ele escreve o Salmo 41 e o 55, ele fala de Aitofel. Quando ele fala do inimigo que comia a mesa, do inimigo que fazia parte, do inimigo que ia com ele para a casa do Senhor, ele está falando deste homem Aitofel. Porque muitas vezes nós achamos que é lá, o inimigo você já conhece. Mas o teu amigo que você não sabe quem vai te trair. Geralmente, quando nós ficamos feridos, é pelas pessoas que nos cercam. É no nosso círculo de amizade, muitas vezes, que nos fere. Às vezes, dentro da nossa própria casa, é que nos ferem. Porque senão não vai ferir, porque o inimigo você já está preparado. Mas quando é alguém próximo a você, você não esperava. Por isso nós ficamos decepcionados, e foi isso que aconteceu com Davi. Este homem ficou decepcionado com Davi. Porque, querendo ou não, Davi destrói uma família. E aí, o que este homem vai? Se alia a Absalão. Você pode ver que a dor une a outra dor. A decepção une a outras pessoas, une as pessoas. Porque o inimigo, ele faz isso. Ele vai unindo. Aquele que fala mal de mim se une a outra pessoa que também fala mal da minha pessoa. Você percebe como o negócio vai tomando uma proporção na vida das pessoas e vai azedando, vai adoecendo as pessoas. Às vezes até dentro da própria igreja. Quando nós não concordamos com alguma coisa, porque uma pessoa ferida, ela quer tudo do jeito dela. Se as coisas saem fora do jeito dela, ela fica amargurada, fica entristecida, fica aborrecida com o pastor, com a pastora, com o fulano, ela fica aborrecida com todo mundo. Mas porque ela é uma pessoa ferida. Mas Deus não nos fez ferido. Deus nos fez sarados. Mas a circunstância da vida, as coisas que vai acontecendo no decorrer da vida, vai nos ferindo. Às vezes no trabalho, às vezes um pai, uma mãe, um marido, um ministério, uma igreja. Às vezes as pessoas elas não querem mais saber de igreja porque foram feridas dentro da própria igreja. É muitas coisas que nós vemos no meio do caminho. Mas aí nós lemos lá, em Hebreus, que nós não podemos deixar crescer nenhuma dentro de nós uma raiz de amargura. Porque senão nós nos privamos do quê? Da graça do Senhor. Olha que coisa profunda isso. Nós nos privamos, nós nos saímos da graça do Senhor. Não é o pastor que tira, não é a pastora, não é falando, eu estou me privando da graça do Senhor. Você entende o que Deus está falando nessa manhã? A culpa não é de ninguém, a culpa é minha mesmo. Você entende? Mas quando somos uma pessoa sarada, isso não vai causar dano a você. E diz que aquele homem foi deixando a amargura tomar conta do coração dele, e ele vai se aliando a Absalão. E Absalão gosta, porque ele é conselheiro do pai dele, ele queria tudo que era do pai. E o que acontece quando nós lemos aqui que Davi está fazendo essa oração? Que isso é maravilhoso.
Que Davi, com todos os seus erros, ele vai buscar o Senhor. Diz que ali ele se veste de saco, põe o pano na cabeça, tira o sapato e começa a chorar sem cessar. E todos que estão com ele também oram e choram com ele. Porque ele descobre e ele diz: Senhor, altera os planos de Aitofel com Absalão, porque senão eles vão me matar. E era verdade. E Davi, com todos os erros, ele encontra o favor do Senhor. Porque essa palavra ela é muito profunda. Que olhando parece que Davi é o mais culpado que Aitofel. Ele tinha uma certa razão de que Davi fez. Não tinha, pastor? Destruiu a casa dele. Mas aí é onde a Bíblia diz do coração de Davi que é diferente do outro. Ele reconhece todos os seus erros e o que ele faz? Ele vai aos pés do Senhor. Porque na caminhada com Cristo, muitas vezes, irmãos, nós vamos errar. Nós não vamos acertar o tempo todo. E nem todo erro é pecado. Vocês estão entendendo isso? Porque o pecado mesmo é a iniquidade quando nós conhecemos, sabemos e praticamos mesmo sabendo por obediência. Se torna uma iniquidade. E aí diz que este homem, ele vai buscar ali o favor do Senhor Davi. E quando ele está orando, diz que aparece Uzai, que era um amigo e conselheiro também. No momento que Davi chora, Deus envia Uzai para Davi. Vocês já viram isso, gente? É tremendo. E aí, o que Davi cria uma estratégia com ele? Entra lá. Entra no território do inimigo também. E Absalão não fez questão, veio, recebeu ele, né? Não fez, não, eu quero também. Eu tenho Aitofel, eu quero ele também. E foi onde Deus foi dando livramento. Mas entender, irmãos, que uma pessoa amargurada, esse homem Aitofel, ele começa, o primeiro conselho que ele dá para Davi, ele diz para Davi: Davi, pega as concubinas do seu pai, todas as concubinas do teu pai, monta uma tenda lá no terraço, Absalão, monta lá as tendas no terraço e se deite com todas elas. Olha que profundo. Aitofel fala isso para Absalão, para que ficasse público o que ele estava fazendo. E fazendo no mesmo lugar onde Davi pecou. Porque foi ali, no terraço, que Davi vai e começa a ver Betseba. Então, por isso, a gente entende que essa amargura dele é por conta do que Davi fez em relação à sua neta. Porque ele quis no mesmo lugar. Porque a pessoa que é ferida, ela fere. No mesmo lugar, é da mesma forma. Irmão, é do mesmo jeito. Se ele foi traído, ele quer trair também. E assim vai. Né? E vai assim fazendo desse jeito. E foi isso que aconteceu. Absalão queria mostrar que estava no controle. E se deitou com todas as mulheres de Davi, do jeito que Aitofel deu o conselho. Mas dentro disso, irmãos, quando Uzai, ele vai atrás de Absalão, Deus começa a usar esse homem a favor de Davi ali. Olha que coisa interessante. Davi, com todos os erros, eu vejo a mão de Deus. Quando a pessoa ele tem um coração direcionado a Deus, com seus erros, com as suas falhas, reconhecendo, dizendo: Pai, eu errei. Esse reconhecimento, irmão, muda a tua vida. Sabe, perdoar, porque Aitofel, ele deveria ter chamado Davi para uma conversa. E ter colocado: olha, Davi, o que você fez com a minha família. Eu preciso me acertar com você, porque muitas vezes nós vamos carregando mágoas, coisas em nossa vida, e nós vamos deixando para lá, acreditando que o tempo vai passar, que vai curar, e o tempo não cura, pelo contrário, ele vai gerar uma raiz de amargura, que é isso que o Senhor quer falar com você e comigo nesta manhã, para lançar fora toda a raiz de amargura do teu coração. Eu não sei quem te feriu, eu não sei o que você vive, eu não sei a sua história, mas eu vim aqui nesta manhã, debaixo de uma autoridade do Senhor, o Senhor dizendo: lança fora toda a raiz de amargura do teu coração. Porque muitas vezes você acha que não tem importância, mas você está paralisado, a tua vida está paralisada por conta disso. Porque o passado ficou no passado, mas tem coisa que tem pendência. Você está arrastando igual um defunto dentro de você. Isso está te destruindo. Você precisa resolver essas pendências. Porque às vezes nós deixamos as pendências no mundo espiritual e queremos que Deus arruma tudo da agora em diante.
Mas tem coisa do passado que precisa ser resolvida em nossas vidas. Porque você vai ver, quando nós passamos e entendemos a questão do radical, nós vemos que precisamos tratar todas as questões das nossas vidas. Precisamos de mudança em nossas vidas. E diz que aquele homem, ele foi a mão de Deus na vida de Davi. Porque todo o conselho que Aitofel dava para Absalom, ele dizia, olha, conhecendo teu pai, é melhor que você não vá por tal lugar, não vai pela campina do deserto, vai para tal lugar. Ele ensinava tudo ao contrário. E mandava recado para Davi. Davi, vai para tal lugar, porque hoje eles estão por ali, por ali. Ele contava toda a estratégia do inimigo para Davi. Olha que coisa tremenda. Não parece errado? Parece que é errado a gente entender as coisas de Deus. Você entende, irmãos? Por isso que eu disse, se você vem criando um Deus na tua cabeça, do seu jeito, um Papai Noel, não é assim que funciona. Deus, ele é Deus, ele não é um Papai Noel que está aqui para dar as suas coisas. Não. Quando você obedece, não precisa nem pedir, Deus já providencia, porque Ele conhece a tua necessidade mais do que eu e você. Ele vai muito além das nossas expectativas. Hoje pode não ter nada aqui, amanhã pode chegar alguém, pastor, e falar, está aqui os ar-condicionado, porque Ele é Deus. Porque Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso, Ele pode se movimentar. Porque Deus, Ele sabe o que faz. Mas se nós ficarmos com tudo isso dentro de nós, não vamos chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, você vai só ferir pessoas. Porque quem é ferido, ele fere. Nada está bom para ele, não é verdade, irmãos? Nada está bom. Como é difícil. Mas nesta manhã, Deus, Ele quer te curar. A graça do Senhor, esse favor que nós não merecemos, esse amor. Entender esse amor que transborda. Eu costumo dizer, lança o teu amor para as pessoas. Deixa que ela se vire com o teu amor. Você não tem que se preocupar, não. Você só tem que dar o seu amor para ela. O que ela vai fazer, esse é problema dela. Porque o mal é que nós queremos alguma coisa em troca. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos, você faz as coisas querendo algo em troca. Essa não é a mente do reino. Isso não é a mente de uma igreja de Cristo madura. É um estender a mão para o outro. E ajudar, essa é a igreja de Cristo, sentar à mesa, compartilhar. Porque Ele diz, onde tem 2 ou 3 reunidos. Não é porque nós oramos e vem a presença, é porque o meu relacionamento com você vai trazer a presença, porque através de mim, através de você, nós manifestamos o poder de Deus. Vocês entendem isso? Aí o Senhor vem e abençoa, na nossa comunhão. Você entende, irmãos? Nós estamos debaixo da graça, do favor do Senhor, porque nós queremos um favor só para nós. Entende isso? O que Deus quer fazer? Ele quer mudar a nossa mentalidade. É no partir do pão. Quando nós vemos a oração do Pai Nosso. Entende? Nós não queremos perdoar ninguém, não. Feriu a gente fere também. Quero mais aqui. Não é assim a gente? Não é, irmãos? A gente até exclui a pessoa. Não exclui aqui, bloqueia. Não é que agora você pode bloquear e etc, etc. Não é assim, irmãos? A gente não quer resolver a situação. A gente quer ficar livre. Mas é teu irmão em Cristo. Cristo morreu por ele também. Entende? Porque essa raiz de amargura leva à morte. Porque foi isso que aconteceu. Porque Aitofel, quando ele percebe que Absalom não ouve o conselho dele, que ele diz assim, olha, me dá 12 homens, que eu vou caçar Davi. Eu vou pegar Davi. E eu quero perturbar ele. Depois matá-lo. Era isso que ele disse. Aí Uzai disse, não, melhor não fazer assim. Olha como Deus é tremendo. Gente, você é Deus cuidando. Você pode sentir o cuidado de Deus na tua vida. Mesmo quando somos falhos. Mas um coração derramado diante do Senhor. Entregue ao Senhor o cuidado dEle para com a tua vida e com a minha vida. Você entende, irmãos? Mesmo sem entender, eu confio em Ti.
A proposta nesta manhã é conhecer esse Deus. Não é querer fazer ser entendido, não. É conhecer Ele. E você só passa a conhecer Ele andando lado a lado com Ele. Rabachó de Canaramanai. Você entende? E aí Aitofel, quando ele descobre que Absalão não quis o conselho dele, ele volta para casa, arruma suas coisas, arruma tudo, organiza e comete o suicídio. Vocês entendem, irmãos? O quanto uma raiz de amargura adoece uma pessoa. Talvez a tua vida ainda não chegou no nível que Deus deseja. Porque você não deu importância a coisas que precisava dar importância. O tempo ele não vai curar a dor. O tempo ele não vai curar. O Senhor quer que hoje eu estou aqui, Ramachô de Canará, com licença do pastor, de dizer para você que eu não sei a tua vida, eu não te conheço, vocês estão me conhecendo agora. Mas dizer que o Senhor, Ele quer alinhar o teu coração nessa manhã. Ele quer curar essas feridas que estão aí. Ele quer mostrar para você que Davi, apesar dos erros, ele sabia em quem chorar. Você entende, irmãos? Porque nós só sentimos que somos ofendidos, né? Mas não somos ofensor. Muitas vezes nós ofendemos pessoas. Às vezes nós ferimos pessoas também. Você entende, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a pastora é boazinha. Não é boazinha, eu não quero ferir ninguém. Você pode corrigir com amor, né? Porque é isso que o pai ele faz. Quando eu disse que ele é radical, quando eu falo radical é porque ele não vai abrir mão de você. Ele não vai abrir mão de você. Não é que você tem uma missão, a missão tem você. Você nasceu para uma missão de Deus. Entende? Ele te conhece, ele sabe. Talvez você diz, mas fazer o quê? Talvez dentro da tua família, ele tem uma missão com você dentro dessa família. Porque ele não escolheu o país. Você não escolheu o país para nascer. Você não escolheu a família para nascer. Entende? Foi tudo Deus que preparou. Não é verdade? Você poderia ter nascido em qualquer outro país, mas você nasceu no Brasil. Você nasceu no meio dessa família. Então, se ele deu essa família de presente para você, ele vai te capacitar dentro dessa família. E essa família que ele vai tratar o nosso caráter, é verdade, irmãos? Não é verdade? Que é coisa mais difícil que família. Eu falo, tem coisa que eu falo, meu Deus, não precisa do inimigo, não. Não preciso do inimigo. Essa família é uma benção. Eu não preciso de inimigo, não, aqui é da própria família. Entende, irmãos? E é uma pura verdade. Mas nós precisamos liberar esse amor de Cristo, porque eles precisam ver Cristo em você e em mim. Porque por você mesmo você não é capaz, mas o Espírito Santo ele te capacita a isso. Mas basta você decidir em perdoar, porque não é sentir um sentimento, perdão é decisão. Eu decidi a perdoar o fulano. Senhor, prepara o encontro, prepara o momento para resolver essa pendência, para que minha vida venha caminhar. Aramachou de Canaramanai. Você entende? Porque foi isso que aconteceu com Davi, o arrependimento. Davi ficou tão sentido que ele escreveu 2 salmos falando de Aitofel, que comia na mesa e que iam junto para a casa do Senhor. Lá no Salmo 41, 9, você vai ler, você vai ver. No 55 também. Ele falando da amizade que ele tinha com esse homem. E que talvez Davi não percebeu que esse homem estava ferido. Só quando descobriu que ele mudou de lado. Olha que coisa forte. Porque às vezes você não sabe que a pessoa está sofrendo por algo que você fez. Não é? Às vezes a pessoa não sabe. Às vezes é coisa da sua mente. Às vezes não foi daquele jeito que ele quis falar. Não é verdade, irmãos? Eu disse, cheguei no radical criando um monte de coisa na cabeça. Cheguei lá e não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Vai desconstruindo. Porque Deus vai mostrando para a gente que você não precisa querer entender. Só se entrega. Para que gerar em você uma preocupação, querer assim, assado, ter consome, não dá nada certo. Mas quando é de Deus, vai dar tudo certo. Você não precisa se preocupar, porque Deus vai entrar com provisão. Ele vai trazer na tua mão aquilo que você precisa.
A gente fala que serve a Deus, que tem fé, mas na verdade, na hora, não, a gente não tem não. A gente diz, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Eu digo agora nesse radical, que o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Né? Então, mas assim, Deus, Ele cuida. Eu pensei, Deus, Ele vai cuidar. Eu não vou morrer agora, Ele tem uma obra na minha vida, então eu tenho que permanecer, oh glória, aleluia, firme. Tem que fazer que nem Paulo, ele tinha um propósito lá em Atos 27, quando o navio naufraga, ele vai andando, joga toda a bagagem, mas chegam na ilha, mesmo num caixote, com a madeira, mas chegaram. Sem a bagagem, não chegaram. Cumpriram o propósito, chegaram onde tinha que chegar. Você só tem que chegar onde tem que chegar. Como você vai chegar, nós não sabemos, mas o Senhor vai te levar. Rabachó de Canaramanaia. Que é isso que o Senhor está falando nesta manhã. Você não tem que entender e querer saber como vai chegar. Vai chegar. Nem que seja em cima de um caixote igual Paulo, né? Madeira, né, pastor? A madeira chegando lá do outro lado e chegou. Chegou no propósito. O que você tem é chegar no propósito. Porque muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho. Nós precisamos crescer. Amadurecer. Porque somos servos. Muita coisa pode acontecer nas nossas vidas, não é? Quando Deus, Ele fala assim, Jesus, Ele fala, Pedro, vem. Pedro, Senhor, é o Senhor. Deixa eu ter com o Senhor. Ele disse, vem. E foi. E foi. Você entende, irmãos? É conhecer a voz do Senhor. Tudo o que você precisa, e eu, é ouvir a voz de Deus. É ter o discernimento dessa voz. Porque com certeza Ele vai te colocar no lugar que Ele quer te colocar. Que Ele tem já preparado para você e para mim. Irmãos, a gente fala da graça, essa graça que alcançou. Gente, é muito profundo isso, porque já está tudo preparado. Faz loucura, né? Que a gente fala, né? Está tudo preparado. E cadê as coisas? Estou aqui sofrendo. Era assim que eu falava antigamente, né? Hoje eu caminho, aí as coisas estão acontecendo. Eu não fico preocupada que eu não tenho aquilo. Desse jeito, pastor. O ar-condicionado falando... Lá na igreja, o calor também. O povo, a mulherada da menopausa, sangue de Jesus tem poder. Eu também, a gente suava assim, ó, e todo mundo, ar-condicionado. Eu falei, Jesus precisa do ar, mas cadê o ar? E foi ver, caro demais. Aí eu não tive fé desse negócio não, viu, irmão? Aí eu levei uma irmã que tinha mais fé do que eu. Aí vai dar, pastor, a bolsa, não, vamos comprar, pastor, em 2 vezes. Eu falei, que é isso, mulher? Não tenho dinheiro para isso aí, não? Ainda tem instalação, não sei o quê. Ela, não, a gente se vira. Não é que Deus proveu? Não é que veio? Eu falei, ela teve mais fé do que eu. Essa aí, Deus até prepara a pessoa, porque às vezes você não tem coragem. Porque questão financeira, eu tenho dificuldade, pastor. De ficar pedindo, sabe? Eu tenho dificuldade. Então, não sei fazer isso. Gente, não sei. Eu vivo inteiramente dependente de Deus. Se alguém, ele está aqui comigo, sabe? Nunca peço nada. Não ninguém. Ou Deus é conosco, ou Deus não é conosco. Se Ele nos plantou neste lugar, Ele vai prover. Ele vai dar não sei da onde, do norte. E Ele sempre disse, se o daqui não abençoar, eu trago de fora e abençoo. E eu quero deixar essa palavra, pastor. Rabachou de Canaramanai. Se os da casa não abençoar, Ele levanta de fora e manda. Porque é Ele que vai abençoar, é Ele que gera no coração. Porque quando Ele gera no teu coração para abençoar alguém, porque é você que vai ser liberado a bênção sobre a tua vida. Não é só a vida do pastor. Quando tem algo para Deus liberar na minha vida, eu tenho que abençoar alguém. Irmão, falo isso por experiência própria. Deus é Deus na tua vida. No momento que você libera... O Paulo está aqui, né, Paulo? Posso falar? Outro dia ele veio. Pastora, Deus mandou dar R$200 para a senhora. Eu digo, é mesmo, meu filho? R$200? Ai, não quero não. Mas, pastora, Deus falou. Aí eu falei, então daí, eu vou reter a benção. No outro dia, pastora, meu patrão me deu 2.000. Eu falei, isso é bobo, devia dar 500, dava 5.000. Para você, doxa. Entendeu? Na verdade, você devia ter me dado 500. Que aí ele te dava 5.000. Irmãos, é Deus. Você entende? No momento que Ele liberou na minha vida, Deus liberou na vida dele. O que eu quero estar aqui nessa manhã, na Baixó de Candarama, é te despertar para o agir de Deus na tua vida. Ou você anda ou você não anda. Porque Deus quer fazer muito mais na tua vida. Você entende, irmãos? Às vezes a gente quer, não. Nosso Deus é um Deus de abundância. Não tem que se preocupar, pastor. Deixa que Ele cuida de ti. Ele cuida de ti e da tua casa. Porque todo mundo que é servo de Deus é assim. O gasofilácio aqui não tem nada. Mas amanhã vai ser cheio. E é verdade. Não dá para fazer. Ai, não vou comprar porque eu não tenho. Vai pela fé, em nome de Jesus. O Senhor vai preparar.
O Senhor vai preparar. Se o Senhor está conduzindo, Ele vai levar. É que nem eu disse, não sei o que vai acontecer, mas você vai chegar lá do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Não deixa amargura. Porque muitas vezes nós ficamos olhando a grama do vizinho. Não é verdade, irmãos? Você tem Deus poderoso que pode mudar a tua história, a tua vida. Irmãos, a Cida e o Alcides são muito amigos, assim, me ajudou demais. Se eu ficar aqui, vou contar história, assim, eles sabem da minha vida, eles me conheceram, eles sabem quem sou eu. E eles viram na minha vida muita coisa acontecendo na minha vida. Eu sou uma pessoa totalmente improvável. Eu nunca quis ser pastor, nada disso, cuidar de jeito nenhum, gente. Eu sou uma pessoa que estudei a palavra de Deus um tempo atrás, mas nunca quis. Tanto é que eles sempre me abençoaram, a Cida e o Alcides. Eu nunca quis, mas Deus foi criando o caminho. E por eu não atender o meu chamado, irmãos, Ele sabe tudo o que aconteceu comigo, eles sabem. Deus, quando eu fazia o seminário, Deus prometeu para mim que iria abrir uma porta para eu ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava na época que eu fiquei desempregado sem nada. Eles foram pessoas que até me abençoaram para pagar o seminário para mim. Que eles estão aqui, vou falar, e foram eles que me abençoaram. Depois Deus falou assim, eu chorava porque eu falava, eu detesto ficar dependendo das pessoas. E Deus falou assim, eu vou abrir uma porta para você ganhar 4 vezes mais. Ele sabe, eu fui trabalhar no Previna, com Ranieri. E naquele lugar, irmãos, eu ganhava super bem. Só que eu não queria fazer mais a obra de Deus. Tipo assim, eu nunca desviei. Mas o meu chamado era domingo. Oi, Deus, eu estou aqui. Amém, ceia. Oh, glória, eu estou aqui. Chega uma hora que Deus ele vai e afunda o teu barco. Né? Ele afunda o barco da gente. Olha, você quer uma coisa, Deus, Ele frustra as nossas expectativas, é verdade. Ah, você não quer nada, filha? Ah, você está ganhando e abençoando e fazendo obra, né? A obra-chave era abençoar financeiramente, abençoar um, abençoar outro, igual o Silvio Santos. Aquilo para mim já era obra. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas Deus, Ele foi e afundou meu barco. E eles sabem. Do mesmo jeito que eles viram subir, também viram descer. Perdi tudo na vida, sem lenço, sem documento. Você entende? Aí virei crente de verdade. Aí oração. Aí você quer ver crente orar é quando a coisa aperta, né, pastor? Aí é monte, aí é vigília, onde tem não sei o quê. Aí você vira crente. Eu cheguei até o ponto que hoje eu estou aqui, pois depois disso. Entende? Hoje eu estou aqui ministrando a vida de vocês, depois que eu passei por isso. Que aí eu aprendi a virar crente de verdade. Me relacionar com Deus, buscar, não precisar ninguém pedir. Eu já estou lá, prontidão para fazer, para abençoar, porque eu sou do reino. Rabachou de Candará, não precisa o pastor pedir, não. Eu já estou lá, disponível. E foi assim que foi acontecendo a unção. E o bispo fechou a igreja por causa da pandemia, não queria. Aí as senhorinhas do coque quis ficar atrás de mim. Eu digo, o quê? Eu? Não, nem pensar. Ah, pastora, você é covarde? Eu falei, não, eu estou aqui só para ajudar. Ele fechou, levou tudo, pastor, tudo. Deixou o salão vazio. E as mulheres, as irmãzinhas do coque, me procurando, que era da igreja. Aí eu falei, a coisa vai ficar feia para mim. Daqui a pouco o dono do prédio me ligando. Pastora Vilma, você vai fechar a igreja mesmo? Eu falei, fechou. Mas eu deixo a senhora ficar lá de graça para pagar aluguel. Eu falei, mas não tem nada. É nada. Aí eu vi, meu Deus, é Deus cercando eu. Meu irmão, Deus, é verdade, eu estou lá por conta disso. Deus foi cercando de um jeito que você não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Você quer lutar com Deus. Às vezes a gente quer lutar. Deus não quer isso para a gente. E aí eu falei, meu Deus, mas não tem cadeira, não tem banco. Ele levou tudo, levou som, levou tudo. Aí eu orando, Deus fala, liga para o pastor Francisco. Eu liguei, pastor Francisco, o senhor tem cadeira? Tem. Tem som? Tem. O pastor pegou um caminhão, instalou tudo, pastor. Nem sei onde esse homem está mais. Não sei nem para onde foi. Gente, você acredita? Ele montou tudo, deixou tudo instalado, som que eu não entendo. Irmão, mulher não entende nada disso, eu não entendo nada disso. Eu não entendo. E Deus sempre coloca a gente nessa fria. Vocês entendem, irmãos? Eu sou uma pessoa que eu fui gerente de uma equipe de formada em ciência e computação. Eu não sei nem mexer no celular, gente. Mas eles escolheram e eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falo, Senhor, me coloca na fria, então me tira da fria. Porque eu brigava, irmão, eu brigava. Agora, hoje eu não brinco com Deus, mas eu brigava, era assim. O Senhor me colocou nessa fria, agora o Senhor se vira aí. Porque eu não sei nem mexer com isso aqui. Aí me escolheram para ser gerente. E Deus abençoava, irmãos. Abençoava a gente. Abençoava a gente. Porque quando você começa a obedecer, virar crente de verdade, Deus, você não precisa se preocupar que Deus ele se responsabiliza por aquilo que Ele te coloca. Aquilo que Ele faz na tua vida.
Não tem preocupação. Então eu lendo a palavra aqui sobre Davi é uma realidade. Porque quando nós nos debruçamos diante do altar do Senhor e choramos, o Senhor vem e age ao nosso favor. Você não precisa se defender. Deixa que o Senhor te defende. Porque foi isso que Deus usou Uzai para defender Davi. Os teus inimigos, deixa que o Senhor cuida deles. É o Senhor que vai cuidar dele. Porque Aitofel ele tinha que resolver a situação dele com Davi. E deixar que Deus resolvesse lá a situação de Davi com Davi. Então não é eu e você que vai ditar o que Deus tem que fazer com ele. É o Senhor que sabe o que ele merece. Não sou eu. E nem você. Porque foi ele que morreu na cruz por eles também. Porque o Senhor é poderoso para mudar. E nesse hospital eu fui trabalhar, irmãos. E eu fazia a parte de relacionamento empresarial. E eu tinha uma liberdade terrível. Eu ficava na rua, não precisava nem saber onde eu... Não precisava dar satisfação. Eu não batia cartão nem nada. As pessoas tinham até inveja. Mas o dono me defendia. O diretor me defendia. Eu só fiquei sabendo assim, eu perguntei, Senhor, por que ele me defende se eu não dou nem satisfação do meu trabalho para ele? Porque geralmente a empresa tem que fazer relatório de visita, aquelas coisas. Eu não. Eu saía e voltava, não tinha hora para sair e voltar. Não dava satisfação. Eu saía de casa para visitar as empresas, passava só para resolver os BO com os médicos e voltava. Aí o pessoal falava, teve uma situação aqui, o doutor saiu em sua defesa. Eu digo, é mesmo? Ele falou, o trabalho da Vilma ninguém mexe. Falava assim, irmãos, você pode tirar quem você quer, mas a Vilma você não tira, deixa ela no lugar dela. Aí eu fiquei, como é que esse homem sabe meu serviço se eu não vou lá falar? Por que será que quer saber? E aí eu descobri, os pacientes iam passar com ele e contavam do meu trabalho para ele, que eu fazia fora, sem ninguém saber. Vocês entendem o que Deus está falando nessa manhã? Eu tinha toda a liberdade para ficar passeando em shopping, fazendo unha, arrumando cabelo, mas eu fazia o meu trabalho bem feito. Sem ninguém, porque eu falava, eu estou trabalhando para o Senhor. Foi o Senhor que abriu a porta, então eu tenho que dar o meu melhor. Se foi Deus que abriu a porta, você tem que dar o seu melhor. Se Deus colocou você no altar, você tem que dar o seu melhor. Se colocou para limpar, você tem que dar o seu melhor. Se deu um marido, deu uma casa, você tem que dar o seu melhor, porque foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Aí eu descobri que toda a liberdade que eu tinha, quanto mais eu trabalho, mais liberdade eu tenho. Esse é o segredo. Você entende? Porque se você vir aqui fazer tudo bem feito, o pastor não vai nem te ligar para saber o que a fulana falou, não vai nem saber. Não é verdade, pastor? Vai nem pegar no pé. Você é uma mulher, você sabe, faz tudo direitinho, vai pegar no pé. Você entende, irmãos? Não precisa. Porque você é livre, não é assim que nós dizemos, sou livre, eu sou livre. E quando nós somos transformados, nós fazemos. Não precisa ninguém pedir. Você já faz porque você é filho. Você tem uma mentalidade de filho de Deus, não de escravo. Porque o escravo tem que mandar ele fazer. Mas o filho, ele sabe as suas obrigações. Você entende? E por onde você for, você faz. Porque você é filho. Você tem uma mentalidade de filho. Não uma mentalidade de escravo. Igual o povo saiu do Egito. Com a mentalidade de escravo. Por isso morreram no deserto. Você entende? Porque o escravo fica lembrando lá das coisas passadas, que comeu, que aconteceu, bababá. Mas o filho, ele caminha para o alvo, ele olha para cima, ele acredita que Jesus está com ele, que pega na mão dele e que vai levar ele no objetivo final onde ele quer. Abaixou de Canaramanai. E é assim que funciona. E Deus foi abençoando e foi honrando. Aí eu disse, meu Deus, que bom que um dia eu vi uma pregação, vai ter com as formiguinhas. Não é verdade? Ela não tem patrão, mas trabalha. Né? Não tem quem comanda, mas trabalha. Entende? Quando eu vi isso, eu falei, é verdade. Aí eu descobri o segredo. Que quanto mais eu faço, mais eu sou livre. Não precisa pedir. Ninguém precisa pedir nada para mim. Eu vou e executo, porque eu sou filha de Deus. Então eu tenho que chegar aqui e fazer a diferença. Eu tenho que limpar muito bem limpo. Para quando o pastor chegar e falar assim, a irmã Vilma passou por aqui. Não é assim, pastor? Teve alguém nessa casa. Fulana teve aqui. Essa marca que você tem que deixar. Como filha e filho de Deus. O pastor fulano estava aqui. Se está aqui tudo arrumado, é porque o fulano veio aqui. E você vai ver que é muito bom servir a Deus. Você vai ver que Deus ele vai fazer muito além do que você pensa, que você imagina. Mas é meio-dia, né, pastor? Isso, eu já fui. Vamos orar, amados. Eu quero pedir licença ao pastor. Eu quero orar com você nessa manhã.
Eu quero pedir que, eu não sei como você está aqui, mas dizer para você, Ramachou de Canaramas, eu não sei se alguém te ofendeu, se está ferido, se foi o pai ou se foi a mãe, mas eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero que você entregue tudo ao Senhor, Ramachou de Canará. Levante a tua mão. Eu não sei, eu quero que você faça nesse momento, Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa Ele ministrar o teu coração nesta manhã. Ramachou de Canaramas. Que toda raiz, Senhor, de amargura. Eu não sei o que eles têm vivido, Senhor. Se é um trauma de infância, se é alguém que perseguiu no trabalho, alguma palavra que foi lançada sobre a vida e que essa pessoa carrega na mente agora, que talvez ela nem percebe, mas tem causado um bloqueio na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, Jesus Cristo, e pela proteção do teu sangue, é no nome de Jesus que nós oramos. O Senhor diz, libera o perdão agora, filha, porque eu já te liberei. O Senhor diz, nesta manhã, talvez tu não entendeu a proposta, mas o Senhor diz, estou eu te conduzindo, porque Ele tem coisas novas para a tua vida. Ele diz que nesta manhã, Ele está enxugando as tuas lágrimas, porque há um arrependimento neste lugar. O Senhor diz, estou eu tocando no teu coração, aquele que te traiu, aquele que te feriu, aquele que era para te proteger, talvez te feriu, mas o Senhor diz nesta manhã, libera o perdão, porque Ele, você vai ver que tudo que estava preso na tua vida, o Senhor está liberando nesta manhã. Em nome de Jesus, manifeste o teu poder, Senhor. Manifeste o teu poder sobre este lugar, sobre estas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que eles recebam a cura, Pai, agora. Talvez foi ferido no ministério. Talvez foi ferido pelo abandono dos pais, pelo marido, por alguém, pelo trabalho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, capacita ele e a ela a liberar o perdão nesta manhã, a tirar toda a raiz de amargura. Tira toda a raiz de amargura. O Senhor diz, lança fora, lança fora. O Senhor diz, limpa o teu coração nesta manhã. Oh, Senhor, limpa o meu coração. Limpa o meu coração, porque a tua palavra diz que os limpos de coração, eles vão te ver. O Senhor diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles te alcançarão, Senhor, eles podem te ver. Que nesta manhã, em nome de Jesus, esta palavra, ela venha limpar o teu coração nesta manhã. Que você receba do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que no nome de Jesus, tudo que você precisa é se lançar e se entregar mais. Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, pastor.